façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Um assuntinho, porque uma das coisas que a gente mais escuta, eu pelo menos mais escuto, é: Paulo, o Brasil está virando a Venezuela. E eu digo a vocês que essa afirmação ela é quase errada, embora eu mesmo já tenha dito isso, né? Mas em vários aspectos o Brasil já virou uma Venezuela. O Gustavo Gaia falou isso muito bem no discurso dele aqui no Congresso dos Estados Unidos. Porque, na verdade, em alguns casos, a situação do Brasil está pior do que a da Venezuela. Por exemplo, eu já disse a vocês aqui que os opositores do Maduro não têm as redes sociais deles bloqueadas na Venezuela. Eu já disse isso. Então, os meus pares na Venezuela estão falando livremente. No Brasil, quantos jornalistas estão sendo perseguidos? E eu quero ler rapidamente aqui algumas notícias para vocês. Coisas que não vão sair como devem sair na Venezuela, no Brasil. O ato falho aí, né, Freud? Deixa eu botar essa notícia aqui para vocês. Eu não sei se vocês viram isso aqui. Maduro faz lei contra fascismo para punir a oposição. Maduro pretende apresentar um projeto de lei legislativo para combater o fascismo. Você já ouviu o Lula falar alguma coisa parecida sobre fascismo? Não. Em resposta aos protestos da oposição contra o seu governo. Vocês sabem que o segundo inquérito que o Xandão abriu dos inconstitucionais foi do atos antidemocráticos, quase atos fascistas. Depois virou milícias digitais. Maduro anunciou a criação de um alto comissariado de Estado contra o fascismo e o neofascismo, para apresentar à Assembleia Nacional um projeto de lei contra essas expressões na política e na vida nacional. Isso é uma resposta aos atos de violência que o país sofreu em 2014, 2015 e 2017. Vocês já ouviram esse discurso aí sobre que foram chamados de atos de violência e que justificam uma legislação para perseguir opositores? Ou que justificam a perseguição de opositores? Sua familiar, não. Os atos a que elas se referem são manifestações contra o governo de Maduro. Centenas de pessoas morreram. Segundo Rodrigo, os protestos tiveram graves consequências para a economia, blá, blá, blá. Vocês ouviram alguma coisa parecida depois do 8 de janeiro? Na Venezuela, nem o fascismo não passarão. Não passarão. Vocês já ouviram essa expressão, não passarão? E enquanto isso, Maduro indo para o 3º mandato consecutivo, não tem mais limite de mandato. Mas você deve lembrar, no Brasil, as pessoas foram presas sem lei. O Maduro aqui, pelo menos, quer fazer uma lei. O Alexandre, nem isso. Ele não precisa de lei. Ele prende sem lei. Ora, o Gilmar Mendes vai para a TV portuguesa dizer que não teve tentativa de golpe, mas vai lá e prende e manda gente por 17 anos, pai de família, para prisão, por golpe, por abolição do Estado de Direito. Ele não precisa fazer uma lei. Ele pega uma lei qualquer na prateleira, mesmo que ele saiba que não houve violação daquela lei, ele usa. Mas vocês entendem que a Venezuela e o Brasil é a mesma coisa, é a mesma situação, mudam os meios. O Maduro tem a Assembleia Nacional na mão, então ele dá essa aparência de legalidade. No Brasil, a aparência de legalidade, como eles não têm o Congresso na mão, eles dão um jeitinho brasileiro. E aí vão para esse judiciário que é aprovado por 17% da população. Mas é a mesma coisa. No Brasil não tem o legislativo, mas o judiciário e o executivo estão alinhados. O ministro da Justiça era do judiciário e o juiz era ministro da Justiça, do Lula. O Congresso, ele está só amedrontado, mas ele ainda não é totalmente controlado. É parcialmente comprado, mas ainda não é totalmente controlado pelo regime. Mas se fosse, no Brasil ia ter lei antifascismo também.
A outra notícia que está aqui são as prisões, né? A gente o Henry Alviarez, presidente do partido da oposição Vente Venezuela, a ex-deputada Diagnora Hernandes, Daniel Silveira, alô, por supostas ligações com planos violentos para as próximas eleições. No total, 7 membros do partido foram detidos. Assessores da Maria Corina Machado, que é a opositora do Maduro, e ela está inelegível. Opa, está soando familiar? Principal candidato de oposição inelegível e seus assessores presos? Quantos assessores do Bolsonaro estão presos? Aqui nós falamos, no último programa do Mauro Cid, o tempo todo falamos do Felipe Martins, que está jogado na prisão, sem motivo. E ninguém está nem aí. Câmara, preso, vários outros. Lá tem deputado, aqui tem deputado preso também, Roberto Jefferson, ex-deputado, presidente de partido no Brasil também. E a situação, enquanto essa situação surreal acontece, o governo brasileiro cadê o governo brasileiro? O governo brasileiro faz um mise-en-scène dizendo ai, Brasil e a Colômbia. Um mise-en-scène. E a Venezuela fica revoltadinha, repudia o comunicado do Brasil. A Venezuela classificou como intervencionista a preocupação dos governos do Brasil e da Colômbia pelas restrições aos candidatos de oposição. O Brasil só falou assim, não tá pegando bem isso aí. Mas ficou quieto. A condenação maior foi dos outros lugares. E há muita coisa para falar de Venezuela, mas a gente não pode deixar de falar sobre a questão da embaixada, porque a gente estava falando da embaixada, da suspeita do Bolsonaro se refugiando, né, na embaixada da Hungria, e na Venezuela, situação idêntica. Vários perseguidos políticos foram se refugiar na embaixada da Argentina. E daí, o que o Maduro fez? Cortou energia da embaixada da Argentina. Tem dúvida de que isso aconteceria no Brasil, caso o Bolsonaro estivesse na embaixada da Hungria? Eu não duvido nada que o Brasil rompesse relações com a Hungria. Então isso é a mesma coisa. É o mesmo vírus. Mudam os meios. Tem vírus que pega mais o pulmão, tem um que pega mais o estômago, tem um que pega mais a pele, tem um que pega mais... E por aí vai. Manifesta em cada pessoa de um jeito. E a Argentina pedindo sanções, e o Brasil e a Colômbia ficou nesse reme-reme. Então, só para finalizar, a gente já estourou muito tempo aqui no programa, para eu mostrar um outro aspecto desse vírus, é o aspecto anticristão. Porque eu estou falando aqui de Venezuela, mas eu quero que vocês vejam o que está acontecendo também na Nicarágua. Outro amigo elogiadíssimo pelo Lula. Maduro, elogiadíssimo pelo Lula. Então, o Maduro é o da democracia relativa, vocês não se confundam. O Maduro é o da democracia relativa. O Ortega é o outro que ele elogia também. Ditadura da Nicarágua volta a proibir celebrações de Semana Santa. A Nicarágua proibiu as celebrações públicas de Semana Santa da Igreja Católica pelo segundo ano consecutivo, em meio a outras medidas repressivas que também afetaram organizações protestantes, não são só os católicos. Tradicionalmente, durante a Semana Santa que antecede a Páscoa, a Igreja Católica organiza coloridas procissões religiosas nas ruas das vilas em toda a cidade da Nicarágua. No entanto, o regime liderado por Daniel Ortega, amigo do Lula, tomou medidas para limitar essas celebrações, restringindo ao interior dos edifícios da igreja. Recentemente, a vice-presidente Rosário Murilo, esposa do Ortega, lá, a vice-esposa dele, indicou que as autoridades substituirão as procissões religiosas tradicionais por procissões populares, que propagam a ideologia. Em resposta às críticas de perseguição à Igreja Católica, Murilo afirmou que se estão prendendo um padre, deve ser por algum motivo. O
governo Ortega também tem direcionado medidas repressivas não apenas à Igreja Católica, mas também às organizações protestantes. Desde 2021, o governo fechou... Evangélicos aqui, né? Desde 2021, o governo fechou e dissolveu 342 organizações religiosas, sendo a maioria delas organizações evangélicas. Essas ações fazem parte de um padrão de fechamento de ONU, com 256 organizações evangélicas encerradas desde então. Vocês estão ouvindo isso? Porque eu falo que é o mesmo vírus, é a mesma ideia. Quando vocês virem o que está acontecendo com o Silas Malafaia, quando vocês virem o Barroso dizendo que é preciso acabar com o abuso político das igrejas, quando você ouviu o Lula dizendo que o Deus do Malafaia não é o Deus dele, lembrem, isso aqui eu não podia falar durante eu não podia falar durante as eleições. Era proibido na Jovem Pan. O jurídico disse que tinha ordem do TSE proibindo falar isso. Agora eu vou falar. Agora eu posso falar. Que eu não estou mais na Jovem Pan. Então, graças a vocês que me apoiam. Por outro lado, eu preciso do apoio de vocês. Então, agradeço imensamente a audiência. Peço, mais uma vez, façam um encarecido apoio, porque está sendo necessário. Pedido para que vocês apoiem. Peço mesmo que vocês apoiem. O link está aqui na descrição. Você tem como me apoiar. Tem duas formas de me apoiar. Uma para quem pode mais e outra para quem pode menos. Mas se todo mundo apoiar, pô, vai ficar muito melhor. O tamanho do peso nas costas diminui e eu posso fazer muito mais. Obrigado pela enorme audiência. Até o próximo Paulo Figueiredo Show, na terça que vem, que eu vou fazer direto de Washington DC. Eu vou parar ali o dia para fazer o Paulo Figueiredo Show com vocês. Até lá. Oi. Eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?